Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar do capítulo 14, que diz sobre a morte de João Batista, e eu vou resumir brevemente para vocês. Naquela época havia o Herodes, e o João Batista foi decapitado. Por quê? Porque Herodes queria ficar com a mulher do irmão dele. Só que isso ia contra os princípios de João Batista, e João Batista nunca ia aceitar isso. Ou seja, ele foi preso e manteve ele preso lá. E Herodes, morrendo de medo, sabendo que ele era um discípulo, teve que cumprir uma promessa que a filha de Herodias, dançando na frente de todo mundo na festa de seu aniversário, o que ela fez? Ela encantou a todos. E como ela encantou a todos, o Herodes diz a ela: você pode me pedir o que você quiser. E ela foi, instigada pela sua mãe e disse: eu quero, dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Aí o versículo 9 vem dizendo: entristeceu o rei por causa do juramento e do que estavam com ele na mesa, determinou o que lhe disseram. Por vergonha do que poderiam dizer sobre ele, ele ordenou que decapitassem João Batista. Então foi feito o que ela pediu. Ou seja, por vergonha, por medo do que iriam dizer dele, ele mesmo sabendo que o João Batista era um profeta, ele decidiu fazer o que a mulher tinha pedido. E aí o versículo 12 vem dizendo: então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar Jesus. Ou seja, nunca negocie os seus princípios. Não importa, nunca negocie os seus princípios, não importa qual o preço. Porque se você negociar os seus princípios, você pode até não ser decapitado pela cabeça, mas você vai morrer em vida. Porque quando a gente negocia aquilo que é importante pra gente, os nossos valores, a gente se destrói por dentro. E depois aí não sabe por que tá infeliz. Porque passa por cima dos seus princípios por pessoas. Aceita o que não deveria aceitar por falta de amor próprio. Aceita o que não deveria aceitar por medo de ser rejeitado, por medo do que as pessoas vão falar. Jamais, em tempo algum, negocie os seus princípios para que você não morra em vida. Não importa as consequências, Deus vai te honrar, não importa o que você fizer. Se você honrar os mandamentos e as palavras dele, ele vai te honrar. Já na segunda parte vem falando da primeira multiplicação de pães e peixes. Então, Jesus, ouvindo tudo que aconteceu, ele resolveu retirar, do local e orar. Porque Jesus, ele era muito conectado com Deus e ele buscava sempre passar momentos sozinhos para entrar em comunhão com Deus em oração, né? Imagina, se Jesus tinha que orar. Imagina a gente, ele passava 3 horas orando, a gente ora 10, 15 minutos, 20 minutos e já acha que é demais. Aí depois ele reclama porque a vida não tá dando certo. Porque você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter comunhão o tempo todo. Buscar a palavra, entender a palavra, seguir os princípios, que são os mesmos que a física quântica diz. Ou seja, se você não seguir as leis do universo, os princípios da Bíblia, como é que você quer prosperar? Você vai prosperar fazendo coisa errada. Isso é certo. Agora, se você seguir os princípios, você vai prosperar com honestidade e sem passar por cima de ninguém. Porque para você chegar no topo, você não precisa passar por cima de ninguém, nem carregar o peso na consciência de ter destruído alguém para vencer. Porque não existe pecadinho e pecadão. Tudo é errado. Não existe erradinho e erradão, tudo é errado. Então siga os princípios, faça as coisas certas, porque todo mundo paga o preço lá na frente, porque Deus é justo. As pessoas acham, acontece um monte de atrocidade no mundo, as pessoas saem ilesas. Não, as pessoas não saem ilesas. Elas pagam, uma hora ou outra elas pagam. Deixa eu tomar meu café aqui. Elas pagam pelo que elas fazem aqui na terra. Que se faz é que se paga, porque Deus é um Deus justo. O que a gente plantar, a gente vai colher. Se fosse assim, a gente não plantava coisas boas, a gente não plantava e não colhia coisas boas. Vocês não concordam comigo?
Ou seja, plante o bem, não interessa, plante o bem, não negocie seus princípios jamais em tempo algum. E aí, né, como Jesus percebeu que começou a aparecer um monte de gente, tadinho, ele tava querendo ficar sozinho, mas apareceu um monte de gente, Jesus com toda a sua compaixão, ele decidiu curar os enfermos. E ao cair da noite vieram os discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, a multidão, para que possa ir para as aldeias para comprar o que se comer, para comprar o que comer. E Jesus disse, né, como é que eu vou tirar essas pessoas daqui até elas chegar lá? Elas vão desmaiar porque elas estão dias sem comer? Mas ele respondeu, aí ele foi e buscou, né, os discípulos foram e buscou alguém que tinha comida. E aí diz, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz, trazei. E também trazei aqueles potes, né? Não lembro o nome. Para que ele multiplicasse a quantidade de peixes e pães para distribuir sobre as multidões. Então, ele mandando a multidão se assentar sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes. Ele ergueu os olhos para o céu e os abençoou. E aí, tendo partido os pães, deu aos discípulos, a estes e todas as multidões. Ou seja, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços ainda sobraram 12 cestos cheios. Vocês têm noção que ele tinha 5 peixes e 5 pães e multiplicou e ainda sobrou nos cestos? Porque ele pediu para separar em cestos e multiplicar. E aos que comeram foram cerca de 5.000 homens, porque naquela época eles não contavam crianças e nem mulheres, ou seja, então foram muito mais do que 5.000 homens. Pensa na quantidade de peixes e pães que Jesus multiplicou naquela época. Então, isso prova mais uma vez, tenham fé, não negocie os seus princípios, que Deus proverá se você fizer a sua parte. Aí que vem, o próximo capítulo vem dizendo, Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, né, Jesus falou para os discípulos, vão lá que eu preciso de um tempo. E aí os discípulos pegaram o barco, se despediu das multidões. E Jesus subiu ao monte para orar. E aí o barco, depois de ele ter orado, já estava muito longe. E o que ele começou a fazer? Porque começou a ter tempestade, né? E Jesus começou a andar pelo mar para chegar até eles, porque ele já estava muito longe. E estava o mar muito agitado. E os discípulos olharam ao verem alguém andando sobre as águas e disseram, é um fantasma, e ficaram morrendo de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi com Jesus. Porém, o que Pedro começou a fazer? Olhar a tempestade e esqueceu de tirar o foco de Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. E ele gritou, Senhor, salva-me. Em nenhum momento o Senhor pensou, será que eu vou salvar ele? Ele não teve fé, não. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, eu estou aqui, homem de pequena fé, por que duvidaste? E prontamente, Jesus, mais uma vez, estendeu a mão e olha a pergunta, homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ao barco, Jesus mandou que o vento parasse, que a tempestade se acalmasse. E todos os que estavam no barco adoraram e disse, verdadeiramente és o Filho de Deus. E muitas dessas coisas acontecem na nossa vida. A gente tira os olhos de Deus, olha para as tempestades, olha para o que está acontecendo ao nosso redor e esquece que tem um Deus muito maior que olha por nós. Tamanha é a nossa fé pequena,
às vezes até menor que um grão de mostarda, porque não confia na palavra do Senhor. Se a gente confiar, se nutrir da palavra, orar, santificar, buscar todo santo dia, entrar em comunhão, ter um relacionamento, mais a gente se fortalece. Agora, se você só me escuta uma vez aqui, não busca você mesmo, de vez em quando, ler a Bíblia, olhar, entender a partir do que eu falei para vocês. Busca você. Deus quer ter comunhão com você. É ótimo que vocês me escutem. Mas tenha um momento com você também. Porque Deus quer ter comunhão com você. E aí, Jesus em Genezaré, vem dizendo o próximo aqui, capítulo. Então, estando já do outro lado, eles chegaram à terra. E reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogaram que se pudesse ao menos tocar a orla da sua veste, todos seriam curados. Ou seja, tamanha era a fé daqueles homens, que se eu tocar a veste de Jesus, eu serei curado. E Jesus, ele sempre diz, não é a minha fé que te cura, meu filho, é a tua fé que te cura. O teu coração acreditando no poder que eu tenho que vai te curar. Tanto que na Bíblia, lembra que eu falei para vocês, é sempre o coração, o coração, o coração. Então, se você deixa mágoas entrar no seu coração, se você deixa coisas ruins entrar no seu coração, ódio entrar no seu coração, rancor entrar no seu coração, como você quer que Deus faça morada na sua vida? É impossível, porque Deus não entra onde tem essas coisas. Você tem que orar para Deus arrancar isso de você, fazer terapia, buscar ajuda, buscar familiares, buscar amigos, para que você se livre dessas coisas, porque são essas coisas que distraem sua vida, que estragam sua vida, porque às vezes você tem tudo na mão, mas você não faz porque você se sabota, porque você sente culpa, porque você sente mágoa, porque você não perdoa, porque você não honra o teu pai e tua mãe, porque você não segue os princípios. Ai, Nicole, como é que eu vou honrar um pai que me abusou? Perdoando para que você flua na sua vida. Perdoando para que a sua vida seja livre, seja liberta. Não é por ele. Porque o perdão é para quem não merece. A gente não merecia o perdão naquela cruz. Mas mesmo assim, Jesus nos perdoou. Jesus nos santificou. E você não vai perdoar alguém que te machucou? Como é que você não vai perdoar e quer ser perdoado? Se você não calçou os sapatos daquela pessoa, não estou justificando o erro de ninguém. Estou falando que você merece ser feliz, que você merece ter um relacionamento saudável. Se alguém te roubou, perdoa essa pessoa para que você volte a prosperar. Porque essa mágoa vai endurecer o seu coração, vai bloquear a sua vida. Você não precisa nem olhar na cara da pessoa, mas você não precisa carregar isso dentro do seu coração. Você tem todo o direito de ficar chateado, mas não deixe que isso penetre no seu coração, para que você seja livre e conquiste os sonhos de Deus na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar? Querido Pai, que habita dentro dos nossos corações, que possamos ter os corações purificados, corações limpos, que o Senhor repreenda todo o mal que foi instalado em nossos corações, para que o Senhor entre e faça morada, para que o Senhor nos transforme as nossas atitudes, transforme o nosso ser por completo, para que cada dia possamos ter mais fé na Tua palavra, ó Pai, para que possamos, mesmo em meio à tempestade, não importa o que acontece à nossa volta, que possamos manter o olhar firme para Ti, ó Pai, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata, dos céus, da terra, dos mares, de todo esse universo. Quem somos nós para duvidar do Teu poder, ó Pai? Que possamos fortalecer essa fé a cada dia mais, não importa o que esteja acontecendo. Que possamos sempre manter os olhos firmes no Senhor, firmes na Tua palavra e ter a comunhão diária com o Senhor, ó Pai, para que possamos a cada dia mais entender o nosso propósito de estar aqui, que é espalhar amor, que é conhecer a gente, porque quando a gente nos conhece, a gente conhece a você. Por isso que diz na Bíblia, conheça a ti mesmo e a verdade vos libertará. Porque o Espírito de Deus habita em nosso ser. Como eu não vou amar o meu irmão se o Espírito de Deus habita no meu irmão?
Como eu não vou me amar e vou dizer que amo ao meu próximo, se eu não amo a mim mesmo? Ama teu próximo como ama a ti mesmo. Então, que possamos entender que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Primeiro o Senhor, depois nós. E depois vem a família, a mulher, o marido, os filhos, a mãe, o pai. Porque só assim nós conseguimos dar o melhor em todas as áreas da nossa vida, porque quando a gente tá mal, a gente destrói, mas quando a gente tá bem, a gente multiplica a alegria, a prosperidade, a abundância em todas as áreas da nossa vida. Nos dê discernimento espiritual, nos dê discernimento para ouvir e entender a sua palavra, nos dê ouvidos espirituais, sabedoria. A cada dia mais. Obrigada pela sabedoria que o Senhor nos tem dado. Obrigada pelos ouvidos sensíveis e pelos olhos sensíveis que o Senhor tem nos dado, ó Pai, porque a oração ela é muito poderosa e a oração transforma vidas. Eu oro por todas essas pessoas que estão me ouvindo. Eu oro por todos os meus pacientes, por todos os meus familiares, por todas as pessoas desta terra, até mesmo os meus inimigos, para que eles recebam a tua unção, a tua bênção, a tua glória, para que eles voltem a reconhecer a grandiosidade que o Senhor é e que nenhum lugar desse mundo preenche o vazio interior, a não ser a palavra do Senhor. Porque com a palavra do Senhor nós somos nutridos, curando as nossas emoções e ouvindo a cada dia mais o que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai, gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dessas pessoas. Mesmo que nós não fôssemos dignos, o Senhor nos tornou dignos, o Senhor nos tornou grandes diante da Tua presença, para realizar os nossos sonhos, para realizar tudo o que nós viemos realizar aqui, porque o Senhor tem prazer em ver os seus filhos crescendo, prazer em ver os seus filhos prosperando, e prazer em ver os seus filhos fazendo bem para nós mesmos e depois para o próximo. Porque o Senhor ama cada um dos seus filhos, independente de como a pessoa agiu nessa terra, independente do que ela fez, independente do que ela é. Arrependei-se-vos. E se vocês se arrependerem, eu os receberei de braços abertos, assim como o filho pródigo. Então não espere você mudar para se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus do jeito que você está e Ele te restaurará. E Ele te colocará em grandes lugares. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu com você, não espere se aproximar. Faça, busque, procure, não interessa o que as pessoas falam. Confie na palavra do Senhor. Feche os olhos e ouvidos para as pessoas que não são dignas, que te dizem para você, que te julgam. Se afaste dessas pessoas e afaste de pessoas que falam para você. Vá até o Senhor, busque o Senhor e deixa que Ele te restaure. Vá até as pessoas que não te julgam, porque a gente, seres humanos, não temos o direito de julgar ninguém. Quem faz o jugo é Deus, e o fardo e o jugo de Deus é leve. O fardo de Deus é leve, então se permita receber essa leveza na tua vida. Se permita receber essa paz na sua vida. Se permita ter Ele no seu coração, porque quando você tiver Ele no seu coração, você conhecerá a paz que excede todo o entendimento humano. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Que Deus sustente você. Te bote de pé para que você faça a sua parte. Porque não é só orar e esperar que as coisas aconteçam. Faça a sua parte. E honre ao Senhor. Não sei pelo que você está passando, mas Ele vai te honrar. Não importa as áreas da sua vida, se você cumprir os princípios e os mandamentos do Senhor. Em nome do teu santo nome, ó Pai. Amém.